Sejam bem-vindos à Psico-TV. Hoje temos à conversa um dos fundadores e o primeiro bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Dr. Telmo Batista, que vem-nos falar sobre o tema dos contributos da psicologia para uma sociedade melhor. Muito obrigado, Dr. Telmo, por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu. Tenho todo o gosto em estar convosco aqui neste trabalho para toda a gente. Para darmos início à nossa conversa, introduzo este tema acerca da psicologia que contribui para uma sociedade melhor e mais informada. Para clarificar melhor este contributo, explique-nos que contributos podem ser esses. Bom, a psicologia tem uma vasta área de intervenção. Tipicamente ela é muito conhecida pelo seu lado da clínica, porque é o lado se calhar mais visível da psicologia, do tratamento e da intervenção em doenças e em perturbações, mas o que é facto é que a psicologia hoje intervém em muitas áreas com conhecimento científico sustentado muito forte, e por isso dar-lhe alguns exemplos, desde a parte toda educacional, das dificuldades que as pessoas têm para, em tudo aquilo que é a parte educacional, de estratégias de aprendizagem, num conjunto vário de intervenções de dificuldades também que possam existir, à parte das organizações, melhorar a capacidade das próprias organizações para poderem funcionar melhor, aquilo que é o equilíbrio da vida das pessoas, por exemplo, no seio do seu trabalho, com a sua vida pessoal. E claro que a clínica é por natureza aquilo que é mais conhecido da psicologia, não só a parte, digamos assim, das perturbações, mas hoje e também com muito significado a parte da prevenção, a parte da promoção, a parte daquilo que nós podemos desenvolver para nos tornarmos melhores, aliás, para, digamos assim, não chegarmos a ter a tal perturbação. E por isso há toda uma imensidão, isto é só alguns dos exemplos, claro que há depois as partes da psicologia da justiça que estão junto dos atores da psicologia da justiça para facilitar os processos, para dar um melhor entendimento, para recuperar inclusivamente pessoas. Temos psicologia do desporto para aplicada, digamos, a dimensões muito importantes da performance, da melhoria da performance, ou também das dificuldades que as pessoas encontram, das ansiedades, das dificuldades que encontram. Por isso há toda uma panóplia hoje em dia de intervenções que podem verdadeiramente ajudar a que a psicologia transforme a vida das pessoas. E há formação em Portugal nesse sentido, ou seja, há muita formação nas várias áreas, em diferentes sítios, o que nos permite ter uma intervenção em áreas muito diversas e, sobretudo, muito relacionadas com aquilo que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de que eu tive a oportunidade de participar. Ou seja, todos aqueles objetivos não são só os da saúde, que nós temos uma intervenção. O desenvolvimento da igualdade de género, do sentido maior de justiça, das questões relacionadas com a pobreza e do impacto que a pobreza tem na perturbação mental e vice-versa. Naquilo que são organizações mais participativas, fomentar esses diálogos, fomentar o diálogo e a resolução de conflitos, que é uma área que também a psicologia faz. Por isso, há toda uma intervenção hoje da psicologia que não se esgota tipicamente naquilo que é a saúde física e mental, digamos assim, e que cobre uma série de objetivos, vários, que são extremamente importantes e que naturalmente facilitam muito a vida das pessoas. E os psicólogos? Qual o papel dos psicólogos na presente comunidade e na transmissão de informação? Os psicólogos têm um papel fundamental, até por mais num mundo que está bastante polarizado, num mundo que está muito afetado por aquilo que é, às vezes, a presença dos extremos, muito vocais, inclusivamente na detecção daquilo que é a capacidade que nós temos de perceber melhor a realidade. Os psicólogos estudam os processos de pensamento, estudam a forma como nós formamos atitudes, formamos opiniões, e é muito importante perceber que isto nos pode ajudar a olhar para aquilo que temos à nossa disposição de uma certa maneira. Para dar exemplos, ver qualquer fenómeno isolado de um seu contexto, não é? Presta-se a interpretações abusivas, a conclusões extremas, por vezes. E não é, infelizmente, divulgar que se pega em alguns aspectos, às vezes até falsos, não é? As chamadas fake news, e que se tire conclusões a partir daí e com isso se tenta influenciar o próprio comportamento das pessoas de uma forma extremamente negativa. Quanto mais soubermos sobre as maneiras como pensamos, sobre a maneira como pensamos acerca dos fenómenos, sobre como é que podemos ter atenção àquilo que nos é apresentado, a todos esses aspectos, mais nós estaremos preparados para ter uma leitura equilibrada daquilo que é o mundo,
uma leitura que considera os contextos em que as coisas ocorrem, em que o debate é um pouco mais complexo, mas mais completo, em que as pessoas tenham acesso a toda a informação e possam melhor pensar sobre ela. E por isso o papel dos psicólogos aqui é bastante grande e tem-se revelado muito como um papel significativo, digamos assim, em que há um lado digamos assim, de ajudar as pessoas nesta compreensão dos fenómenos. Claro que não se estabelece, ou não para só aqui. Como eu disse, todos aqueles objetivos que nós falamos anteriormente são objetivos de grande valor para a comunidade. E eu vejo o trabalho dos psicólogos como um trabalho muito dedicado, de facto, a intervir na comunidade. Do que eu destacaria, desde logo, as questões todas que eu estava a falar há pouco de prevenção e promoção. Dá-se pouca tempo, dá-se pouco recurso àquilo que é a prevenção e a promoção. Ora, nós sabemos que prevenir é verdadeiramente extremamente útil, é muito mais económico, tem muito menos danos para a sociedade. E nós podemos fazer intervenções, por exemplo, com crianças e com jovens, que é uma área de intervenção extremamente importante, onde, com alguma intervenção, vamos criar condições melhores para as crianças e os jovens, por exemplo, com programas de desenvolvimento socioemocional. Não é? Com a prevenção do bullying, que tem um efeito terrível sobre o impacto da saúde mental das crianças e a adaptação enquanto jovens, adolescentes e depois adultos. Há estudos nesse sentido. Intervenções de baixo custo, que podem ser feitas cedo no desenvolvimento, têm um impacto muito significativo e impedem muitos dos problemas que se vão fazer. E os psicólogos têm-se dedicado cada vez mais a isso, e é um aspecto que mereceria uma atenção muito grande da parte das pessoas e da parte dos decisores políticos, que é a utilização dos psicólogos também nestas áreas. Hoje ouve-se muito que a psicologia é uma das especializações de futuro. Podemos afirmar então que o psicólogo é uma das profissões do futuro devido à pandemia Covid-19? Eu acho que, independentemente até da pandemia, será uma profissão de futuro. O mundo é um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais rápido, cada vez exigir mais adaptação e também com um potencial de transtorno por causa exatamente disso. Não é? Nós vivemos num mundo de grande imprevisibilidade, de grande dificuldade. A pandemia foi, aliás, uma demonstração e um caso claro disso. Quem é que poderia imaginar que estaríamos nesta situação, que transforma praticamente tudo, obriga-nos a repensar muitas das coisas, que é a nossa capacidade de nos adaptarmos em momentos de incerteza. Os psicólogos têm trabalhado muito esses aspectos, ou seja, aquilo que é a capacidade de nos dedicarmos a controlar os aspectos que temos controle e a abdicar daqueles sobre os quais não temos controle. Mas a dedicar-nos muito da nossa atenção, por isso da nossa atenção, do nosso esforço, àquilo que temos debaixo do nosso controle. E na pandemia isso foi muito visível, com uma presença forte do conhecimento psicológico por parte da própria ordem, a demonstrar que há uma série de coisas que nós podemos fazer ainda assim para dar conta disso. E por isso, relativamente ao futuro, eu tenho a certeza absoluta, e não tenho muitas certezas absolutas, mas esta tenho, de que os psicólogos vão ser extremamente importantes nas várias áreas. Isso vai obviamente depender naturalmente da sua penetração em cada uma das áreas, não é? Da sua adoção do conhecimento psicológico em cada uma das áreas, mas vamos tendo hoje em dia cada vez mais presença dos psicólogos nessas áreas. E por isso vai ser um benefício grande, é uma profissão de futuro, pelo que eu disse, porque todas estas dimensões que nós falamos aqui, que têm a ver com, de facto, uma grande velocidade dos acontecimentos, a incerteza que eles gerem, tudo isso vão solicitar muitas pessoas em geral. E ter recursos para lidar com isso, preventivamente, é algo extremamente importante. Ou então, reativamente, à situação. Mas sem dúvida que isso é fundamental. Na pandemia Covid-19, de que forma o psicólogo pode promover a qualidade de vida? Pode fazê-lo de muitas maneiras, e tem-no feito, verdadeiramente. Talvez, infelizmente, foi preciso a pandemia para se mostrar bem a presença dos psicólogos em várias áreas. Uma delas, naquilo que era o trabalho, lidar com as circunstâncias, como eu disse, que foram muito difíceis e continuam a ser muito difíceis, muitas vezes, das pessoas estarem confinadas, não é? E todo o impacto que isto tem trazido na vida das pessoas, na vida mental, no aumento de perturbações, no exacerbado de perturbações que já existiam. Por isso, houve aqui todo um trabalho que foi feito, inclusivamente com a inclusão de psicólogos no SNS, nas linhas de atendimento, nos vários serviços de atendimento que houve em todo o país e que foram disponibilizados
por câmaras, por serviços, por SNS, etc., em que estavam psicólogos disponíveis para atender a pessoas que estavam a ter manifestações, de facto, de grande dificuldade no lidar com a pandemia, seja no nível do stress elevado, das dificuldades de sono, das dificuldades em trabalhar, dos problemas relacionais, da ansiedade, claramente, muitas perturbações relacionadas com a ansiedade e pânico, da depressão, muitas vezes provocada pela incerteza relativamente à situação de vida, ou porque a situação de vida se tinha alterado significativamente, e por isso houve aqui todo um trabalho dos psicólogos, através não só deste trabalho individualizado, mas através de recomendações importantes. Recomendações que tinham a ver com, de facto, nós conseguirmos continuar a manter alguma normalidade, apesar de tudo, no confinamento, com rotinas que sejam verdadeiramente estruturantes do nosso espaço, com uma capacidade de centrar-se em aspectos positivos, com uma capacidade de estabelecer relações com outras pessoas, ainda que por meios que não sejam diretos, tudo isto para nos preservar e para dar alguma continuidade a essa sensação de normalidade. Os psicólogos, neste aspecto, estiveram muito presentes a dar indicações específicas para áreas, para várias áreas específicas, para jovens, para crianças, para pais, estiveram presentes nas várias recomendações para populações muito diversas, estiveram presentes no Serviço Nacional de Saúde, como eu disse, e estão e continuam a estar presentes em muitas dimensões de apoio psicológico, também nos seus consultórios. Claro que houve um recurso adicional também à consulta de psicologia, mas claro que não nos podemos esquecer de outra coisa, é que o Serviço Nacional de Saúde ainda não tem resposta como devia ter para a população. E por isso, aquilo que é consistentemente algo que desde sempre nós pedimos, foi que nós tivéssemos uma cobertura nacional ao nível dos centros de saúde, digamos assim, daquilo que era uma resposta psicológica adequada, e ela continua a ser necessária. Não é? Depois da pandemia, nós não podemos aliviar o esforço, nós não podemos dizer que agora passou a situação. Não, ela é fundamental. A cobertura está longe de estar feita, nós devemos ter uma resposta mais eficaz, mais rápida e, sobretudo, estar muito disponível e muito acessível às pessoas. Isso não acontece, na generalidade ainda dos casos, e por isso é preciso verdadeiramente continuar a dar essa dimensão e a insistir muito nisso. Ainda assim, há respostas, digamos, públicas e privadas que estão a funcionar, não chegam, é verdade, mas há respostas públicas e privadas a funcionar. E numa situação, claro que, aliás, digamos, se nós quisermos ver isto como uma grande crise, não é? Porque é verdadeiramente uma crise de impacto mundial, os psicólogos são pessoas que têm trabalhado muito a intervenção nas crises, nas emergências, sabem o que fazer nas situações de crise, têm mobilizado muito para isso, e esta não deixa de ser uma crise para todos os efeitos, com um impacto muito maior. Mas muitas vezes também não são ouvidos. E é pena que assim seja, como por exemplo no tratamento dos idosos em Portugal e naquilo que foi quase uma proscrição dos idosos para um afastamento das condições, criando-lhes também muitas dificuldades psicológicas. Não é? E por isso há que ouvir ou dar espaço também a perceber que este mundo às vezes pode-se proteger e deve-se proteger, com certeza, mas a proteção em excesso pode também trazer muitos danos e traz com certeza muitos danos. E é preciso saber encontrar soluções criativas, digamos assim, para poder dar proteção adequada às pessoas, mas também com isso não tornar mais difícil a sua própria vida. E em alguns casos isso aconteceu. Os psicólogos não tiveram alheios às novas formas de trabalho e as consultas em teletrabalho apresentou-se como uma nova dinâmica durante o confinamento. Podemos diferenciar as consultas em teletrabalho e as consultas presenciais em psicologia em termos de eficácia? Sim, aliás, há estudos nesse sentido, quer dizer, hoje em dia, já de antes havia estudos nesse sentido, não é? Há cada vez mais estudos que demonstram essa eficácia, digamos assim. Naturalmente que há uma preferência grande, e percebe-se e entende-se, por aquilo que é o presencial. E há um conjunto de situações que se calhar é difícil de gerir de forma presencial. De qualquer maneira, os psicólogos, nesta circunstância, tiveram que se adaptar também a esta circunstância. Muita gente passou a fazer consultas na versão online, com um grande sucesso. Eu digo isso porque conheço muitas pessoas que o fizeram, eu próprio também o fiz, em que, de facto, muitas vezes a opção era não ter ajuda, não é? Ou ter uma ajuda online.
Ora, é sempre preferível ter qualquer tipo de ajuda, para todos os efeitos. E há ajuda online quando, sobretudo, já está estabelecida uma relação anterior, e muitas pessoas já a tinham, digamos assim, era facilitada. Digamos que o online era uma continuidade e uma substituição daquilo que já acontecia. Também é possível fazer e iniciar assim. Depende muito das pessoas. E aí há pessoas que se sentem, obviamente, muito confortáveis e até preferem esta modalidade, porque, digamos assim, as protege de alguma forma, vamos assim. E há outras pessoas para as quais, naturalmente, a versão presencial será sempre a mais útil e necessária. De qualquer maneira, não nos podemos esquecer que sempre houve consultas de várias formas, até já se fez consultas por telefone, muito dos anos 70 e 80, fazia-se consultas por telefone, fazia-se consultas numa versão clássica, até por chat se fez consultas, fomos adotando as metodologias todas que foram necessárias e que foram aparecendo para fazer consultas. O que temos a mais hoje em dia é a demonstração de que cada vez mais há demonstração de eficácia, naturalmente neste tipo de prestação. Claro que isso depende muito da qualidade relacional que se estabelece da própria consulta e isso é um fator que é muito importante e cada vez tendo mais suporte, digamos assim, hoje em dia vejo a própria pessoa, enfim, tem outra forma também de estar com a própria pessoa. Claro que tem que ser garantidas todas as condições, em termos, digamos assim, éticos, para que a consulta seja naturalmente algo que é extremamente privado, digamos, sigiloso, que tem que estar tudo garantido, os meios têm que estar garantidos para que seja feito sob um meio que oferece todas as seguranças necessárias, mas não há razão nenhuma, e eu penso, aliás, que mesmo depois da pandemia, uma significativa parte das pessoas vão continuar a usar isto, até por outra razão, não tanto porque não o possam, mas a mobilidade das pessoas hoje em dia é grande, não é? E por isso começa-se a assistir a algo que é um fenómeno interessante e novo, que são as pessoas que iniciam um processo terapêutico, mas não querem estar a mudar de terapeuta, depois se vão trabalhar um mês para aqui, outro mês para lá, outro mês qualquer, têm uma relação estabelecida, esse é um trabalho que está feito, e por isso preferem manter essa relação à distância com o seu psicólogo de referência, do que estar a mudar para outro tipo de coisa. E é entendível, não é? E por isso eu penso que a mobilidade das pessoas, as novas formas de trabalho, tudo isso nos vai trazer outros desafios a esse nível. Vamos sabendo também um bocadinho mais sobre isso, por isso vamos ter a capacidade de perceber melhor os ingredientes que tornam esta relação cada vez mais eficaz, não é? Para todos os efeitos, e como funcionar. E a investigação está aí para fazer isso, está a ser feita muita investigação nesse sentido. Para terminarmos, pergunto-lhe se existisse um investimento em termos de saúde mental a nível nacional, como seria sentido esse impacto para os portugueses? Eu acho que seria extremamente importante fazer esse investimento. Infelizmente, os vários planos nacionais de saúde mental têm tido muito pouco suporte do ponto de vista dos recursos para dotar verdadeiramente o país de uma estrutura e de um apoio de todos os profissionais de saúde mental. Adivinha-se agora a possibilidade, com a chamada com o plano de recuperação e resiliência, de poder usar algum desse dinheiro naquilo que foi o estabelecimento do Plano Nacional de Saúde Mental. Desejo que assim seja, porque isso nos vai permitir ter uma melhor cobertura das pessoas. Agora, temos que ter claramente a noção de que uma boa cobertura, para ser útil, tem que ser eficaz, tem que ter acessível e tem que estar no momento certo. Como eu dizia, se nós conseguimos investir muito nos momentos certos, por exemplo, na prevenção, na detecção prévia de situações, seja em jovens, seja em crianças, seja em adultos, estaremos com certeza a contribuir muito para que nada destas situações se agrave e que tenha muito mais impacto na própria sociedade portuguesa. Ainda assim, vai haver ou deverão haver sempre respostas que são absolutamente necessárias quando as situações naturalmente já estão instaladas e temos muita necessidade delas, porque ao longo dos anos fomos deixando que elas se instalassem para todos os efeitos. Essa é que é a realidade. E vão acontecer mais, não é? Porque a sociedade é uma sociedade tem um desenvolvimento extremamente rápido e por isso precisa de ter pessoas e profissionais disponíveis para dar conta e para apoiar as pessoas nestas mudanças. Não se pode pedir
resiliência às pessoas. A resiliência é algo que se constrói, é algo que se desenvolve, é algo que é preciso que se faça a vários níveis, na escola, em casa, na comunidade, e por isso tudo isto demora tempo, mas é algo que é extremamente importante, porque claramente os mais resilientes terão mais capacidade de se adaptar às mudanças da sociedade. E por isso um plano de saúde mental integrado, que contempla as várias áreas da prevenção à promoção à intervenção, digamos assim, contemplo tanto a dimensão individual como a dimensão mais coletiva, do que é que se chama hoje psicologia comunitária, naquilo que é as organizações. Por exemplo, uma dimensão importante que é a dimensão da qualidade do trabalho nas organizações, do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, que tanto se fala. Todos esses aspectos são extremamente importantes e impactam, por exemplo, inclusivamente a produtividade, porque há estudos muito claros sobre isso. Se eu tiver um maior bem-estar, se eu não estiver perturbado, se eu tiver condições, naturalmente que o grau de produtividade que eu tenho é completamente diferente. Mas não é só na produtividade, é basicamente daquilo que é o grande objetivo que está consignado, de facto, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a dimensão daquilo que é o aspecto de promover a saúde mental e o bem-estar. A saúde mental e o bem-estar são bases fundamentais de todo o funcionamento humano. Com isso, e se nós fizermos essa promoção, naturalmente teremos muito mais condições para estar em sociedade, funcionar melhor, ter menos conflitos, ter mais capacidade de resolver os assuntos, ser mais produtivo, ser mais criativo, naturalmente, e por isso o impacto pode ser muito grande. Dr. Telmo, muito obrigado pela sua presença na PsicoTV. Até já. É um gosto de estar convosco. Desejo-vos o melhor sucesso para as vossas iniciativas, para que continuem a fazer esta tarefa de chegar a todas as pessoas e de explicar o que é que a psicologia tem para lhes oferecer. Muito obrigado também. Muito obrigado.